E aí galera, tava pensando em criar conteúdo sobre os clones mais famosos dos quadrinhos. Até pensei em editar um vídeo com vários, mas pra gente aproveitar ainda mais, quero editar um pra cada. A da vez é uma personagem muito conhecida pelo seu envolvimento com os X-Men, surgindo pouco tempo depois da saga da Fênix Negra. Madeline teve uma história marcada por muita ação, mistério e sofrimento, então separei 10 curiosidades pra gente comentar aqui no canal sobre ela, que tá retornando para os quadrinhos. Então vamos entender melhor quem é essa mulher, mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Primeira aparição aconteceu em Fabulosos X-Men capítulo 168, na famosa edição onde a Lince Negra foi capa e criou uma das frases mais icônicas dos quadrinhos sobre o Professor Xavier. Isso se deve ao fato dele colocá-la em uma nova equipe comandada pelo Magneto, mesmo contra sua vontade. Nessa edição, Scott encontra uma mulher em um voo ao Alasca, alguém extremamente parecida com sua ex-esposa, que até então havia morrido na Lua. Desde então, Madeline foi confundida diversas vezes devido à sua semelhança assustadora, o que fez com que muitos, tanto dentro quanto fora dos quadrinhos, acreditassem que na verdade ela era a mutante que havia renascido. Para ficar ainda mais suspeito, a mulher possuía uma conexão mental com Charles, além de ser a única sobrevivente de um misterioso acidente de avião que aconteceu no mesmo momento que a Fênix Negra se sacrificou na Lua. A verdade é que tudo isso foi obra do Senhor Sinistro, que criou um clone da Jean, buscando uma maneira de criar um novo mutante extremamente poderoso que seria capaz de derrotar o Apocalipse. Ciclope. Desde o primeiro momento, Scott foi atraído por Madeline, que além da aparência também possuía a personalidade gentil e compreensiva. Logo começaram um romance e não demorou muito para que estivessem casados. E como sempre digo, vida de mutante não é fácil. Bem na lua de mel, eles foram atacados. Com toda essa situação, o líder mutante decidiu dar um tempo na vida de herói, pensando tanto em sua segurança quanto da esposa, que até então era uma mulher comum, preferindo começar uma família ao invés de lutar uma guerra sem fim contra vilões e humanos que são contra a raça mutante. Loki. E mais uma vez, o deus das travessuras entra na história. Depois de atingida por uma tempestade mágica criada pelo deus, Madeline ganhou poderes mágicos, curando doenças e ferimentos com extrema facilidade. Quando os planos do deus foram descobertos, a moça descobriu que toda vez que usava sua nova habilidade, também perdia parte da individualidade e criatividade. Por fim, Loki cancelou seu encantamento. Infelizmente, todas as curas feitas por ela também foram revogadas, incluindo a necessidade de Scott não usar seus óculos para manter seus poderes sob controle. Pouco tempo depois, Madeline anunciou que estava grávida. Cable. Mesmo com a esposa grávida, Scott decidiu voltar para sua vida de herói. Como consequência, Madeline sentiu o afastamento. Ele focou cada vez mais no trabalho, tanto que em uma das missões ela deu à luz a Nathan, a criança que logo seria conhecida como o famoso Cable. Pouco tempo depois do nascimento da criança, Ciclope batalhou com a Tempestade pela liderança dos X-Men e acabou perdendo. Então eles decidiram se mudar para uma cabana no Alasca, uma sugestão implantada na mente do casal pelo próprio Senhor Sinistro na intenção de ter fácil acesso a Nathan e assim estudar os poderes do menino. Desde o começo, o vilão veio manipulando toda a história. Abandonada. Pouco tempo depois de se mudarem, Scott novamente passou a ficar pouco em casa, deixando Madeline sozinha na maior parte do tempo, sempre evidenciando que sentia falta da ex, tanto que quando a verdadeira Jean foi encontrada viva, não demorou para que ele abandonasse a esposa e o filho, partindo com Jean para liderar o X-Factor. Como se não fosse sofrimento o suficiente, Madeline fez uma viagem para São Francisco, levando o pequeno Nathan, e em meio ao destino foi atacada pelos capangas do Senhor Sinistro na intenção de eliminar Madeline antes que descobrissem toda a verdade. Com seus poderes já despertos, ela conseguiu se defender, mas seu filho foi sequestrado e as coisas começaram a piorar.
Recuperação. Em meio a toda essa confusão, Madeline foi muito ferida e deixada para morrer. Conseguiram encontrá-la, mas foi registrada como desconhecida e cuidada pelos médicos, mesmo que inicialmente fosse vista como caso perdido. Pensavam que não tinha mais chance de sobrevivência. E para surpresa de muitos, depois de meses em coma conseguiu se recuperar. Mas não havia nenhum registro dela ou do filho em nenhum lugar do mundo, porque Senhor Sinistro basicamente havia apagado a existência dos dois. Foi aí que a moça entrou em contato com os X-Men, que a defenderam de um novo ataque do vilão. Nesse momento, as brigas com Ciclope também começaram pelas atitudes duvidosas que ele começou a tomar. Morte e ressurreição. Nesse período, ela retornou a interagir com os X-Men, se aproximou de Alex, o irmão do Ciclope, mas a conexão entre eles foi impedida depois do ataque do vilão demoníaco conhecido como Adversário. Para conseguir conter a ameaça, era necessário a essência de 9 almas para selar o portal. Porém, apenas 8 heróis estavam presentes naquele momento. Vendo o tamanho perigo, Madeline se sacrificou para que o inimigo fosse contido, e após a entidade Roma ressuscitar os heróis, a jovem se juntou aos X-Men, que nesse momento começaram a agir no sigilo. Um tempo depois, assistindo uma reportagem sobre o aguardado retorno da equipe, ela viu Scott e Jean como casal. Foi aí que a ficha finalmente caiu e entendeu o motivo de ter sido abandonada. Em choque, acabou passando mal com todas aquelas informações vindo à tona. Mas para a situação ficar ainda mais sinistra, logo foi procurada por um demônio que ofereceu ainda mais poderes a ela. Rainha dos Duendes. Esse é um dos períodos mais memoráveis da personagem, que pouco a pouco foi perdendo sua essência de boa moça, se tornando uma mulher muito mais sombria e calculista, principalmente após ter sido sequestrada e torturada. Seus poderes se manifestaram e ela pôde controlar seus dons facilmente, se tornando alguém muito mais imponente. Nesse ponto, já estava profundamente irritada e magoada pelas coisas que Ciclope a fez passar. Então concordou em ajudar os demônios a criarem uma conexão entre a Terra e outra dimensão, tudo em troca de punir aqueles que machucaram ela e seu filho. Com a ajuda desses seres, descobriu os planos do Senhor Sinistro, conseguindo no processo recuperar seu bebê. O ápice da fúria. Nesse período já era conhecida e temida como a poderosa Rainha dos Duendes, Madeline se tornando cada vez mais louca, confrontando os heróis, culpando Jean e Scott por toda a desgraça em sua vida e criando guerra entre as equipes. A situação começou a ficar tão descontrolada que tentou sacrificar o próprio filho e vários outros bebês mutantes para finalizar o trabalho e manter um portal entre a Terra e a dimensão demoníaca. Se prendeu em uma bolha psíquica junto de Jean Grey. Era poder suficiente para matar todos ao redor, incluindo a si mesma. Por fim, os X-Men conseguiram se salvar, mas a vilã acabou morrendo. A garota Marvel, sentindo todo aquele sofrimento vindo de Madeline, absorveu suas memórias e desde então cuidou de Cable como seu próprio filho. Bom, depois de tudo isso, a vilã retornou algumas vezes, mas nenhuma teve um impacto tão grande como a primeira vez que surgiu nos quadrinhos e causou toda essa história. E para terminar, quero comentar sobre seus poderes. Vi que bastante gente tem dúvidas sobre quais são os poderes da Madeline. Ela basicamente tem os mesmos poderes da garota Marvel, mas também começou a usar magia. Então ela tem todo aquele leque vasto de um telepata e telecinético de nível ômega, mas que de brinde possui habilidade para conjurar feitiços, encantamentos e maldições. Ainda assim pode controlar energia mística. Eu posso até editar um vídeo apenas sobre os poderes dela se vocês quiserem, porque é como uma Jean Grey feiticeira. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal porque ajuda muito no crescimento. E para quem quiser deixar sugestões, é só comentar aí embaixo porque tô sempre de olho. E assim fico por dentro do tipo de conteúdo que vocês querem aqui no canal. Até o próximo!